que é o diretor do Centro de Ciências da Saúde, um relato muito bem feito, muito bem embasado, em que ele, como vocês viram, se leva favorável à flexibilização das máscaras, do uso da máscara. Até por isso, eu pedi para que, informalmente, cada um dos representantes consultasse seus grupos, suas classes, do que eles pensam sobre o assunto. Então, eu coloco à disposição a palavra de vocês sobre essa questão. Se alguém quiser expor a opinião do que conversou com seus grupos. O colegiado da mecatrônica se coloca favorável à flexibilização. Favorável à flexibilização. Apenas uma professora que foi contrária, o resto todos não. Eu não consultei o colegiado da Naval porque esse ponto veio depois. Tá. Não, eu consultei porque na hora que chegou eu mandei. Mais alguém conseguiu fazer uma consulta? Eu conversei com alguns alunos, não tive uma amostra tão grande quanto todos os alunos. Não dá como, né? Mas eu conversei principalmente com os alunos de AE, que eu tenho uns contatos no grupo de AE, em torno de 60 alunos assim, que me deram um retorno, que preferem não obrigatório. Alguns ainda são Preferem a obrigatoriedade. Fosse obrigatório, uns 5 alunos dessa amostra aqui. Mas acho que o pessoal ainda assim, os comentários de consciência, os próprios alunos que eles falam, continuar usando caso esteja doente ou algo Sim. assim. É a orientação ali, né? É umas orientações. Da minuta. Mas foi isso, a maioria assim, o pessoal já não tem usado mesmo. Já fala isso cada vez menos. Até os professores que usam, muitos não cobram que os alunos estejam usando. Então, os professores e os alunos que estão usando. Eu mesmo não uso. Então, acho que não favorável. Favorável à flexibilização. Isso. Que é o relato do professor Patrício. Não é obrigatório. Eu fiz uma enquete com o SAI e a gente teve o que eu vou considerar 18 respondentes. Porque alguns responderam sem pôr o nome. Então, mesmo tendo só 18, que é menos da metade, né, do nosso contingente, teve só um não. A maioria esmagadora respondeu que sim, é a favor da flexibilização das máscaras. Eu, assim como a Vivi, não consultei formalmente o meu colegiado, mas em algumas conversas informais, assim, percebeu-se que a grande maioria já está bem no sentido de flexibilizar o uso de máscara, um ou outro que não, muitos inclusive já não tem, como ele relatou, cobrado em sala de aula o uso das máscaras, né? Então, mas assim, formalmente eu também não consultei o meu colegiado. Catapão, ouviu alguma coisa? Não consultei a pessoal, porque muito se sobrepõe, né, se tivesse uma consulta, acho que muito se sobrepõe a vários colegiados. Sim, Talvez não seja uma coisa muito, assim, política pessoal, eu sou favorável ao relato que está lá, né, vazado e tal. Flexibilizar, né? Tá. Galina, o grupo de departamento. docentes. O departamento assim, não consultou ninguém, mas a gente, eu pelo menos, né, pessoalmente, como membro do conselho, eu seria favorável à flexibilização, até porque existe ainda uma cobrança de vacina, né, até o André Piga me mostrou aqui um aluno que está sendo impedido de frequentar porque não tinha vacina. Eu percebi hoje uma comunicação do aluno, depois também o caso Então é porque ele não tem as notas do outro semestre, né? Deve ser isso. Se ele não tem as notas do outro semestre, ele não conseguiu fazer matrícula. E ele continua irregular, ele não está matriculado, então. Ele mandou um e-mail hoje, justamente. Ele estava... E agora ele fez matrícula? Não sei, ele recebeu um e-mail que ele não podia mais entrar no campus. Porque não renovou a matrícula. É porque não renovou a matrícula. Ele estava não pôde assistindo fazer a matrícula. matrícula. Mas é por causa das Ele vacinas. não pôde fazer É a por causa da matrícula porque vacina. ele não enviou o comprovante. Então ali as linhas estão sendo bem baixas, né, as pessoas No retorno das aulas não tivemos muita notícia de incidência de Covid, pelo menos entre os servidores. Teve 2 servidoras que estão ali mais próximas aos alunos. Não pelo fato de serem os alunos, né, mas que atende mais pessoas. Mais Foi contato, uma né?
assistência. E a Laís? A Laís, que E a já fez Natália um também. ambiente, a Natasha fica um ambiente bem arejado, ela está por enquanto, uma sala com aquela sala de professor visitante da pós, por enquanto. E a outra foi a Natasha, né? E a Laís fica ali na secretaria acadêmica. Mais possível. Eu, particularmente, eu vou continuar a usar porque eu não quero ficar 7 dias fora. Eu Tá. prefiro continuar usando, mas eu acho que tem que ser. Então tá. Então, pelo visto, é entendimento comum do centro, dos representantes do conselho, a gente sejamos favoráveis ao relato do professor Fabrício. Concorda com a flexibilização do uso de máscaras. Certo? Mais alguma? Valéria, lá na infra. Eu até perguntei para o professor Marcelo, né, se ele tinha algum comentário, ele não me passou nada, mas assim, a gente sabe entre conversas, né, como a gente falou, nós não fizemos nenhuma reunião formal, mas a gente sabe entre conversas informais que assim, primeiro que os alunos todos, praticamente eu diria que 99% não usa mais máscara em sala, eu digo 99, né, porque ainda tem um ou outro que a gente sabe que usa porque são os imunocomprometidos, vamos chamar assim. E que dos professores, eu diria que 99% é favorável à flexibilização. Usando o bom senso, como o próprio professor Fabrício põe no relato ali, que se eventualmente está resfriado, se eventualmente está com alguns sintomas, que continue usando por prevenção, inclusive aos demais, não só a própria pessoa. Né? Acho que é nesse sentido. Perfeito. É isso. É isso, então esse posicionamento que eu vou levar amanhã para o tá? Levar não conseguiria estar presente, mas estarei remotamente, né? Pode sentar. Mas é assim, a maior parte dos professores sobrepõe os cursos, né? Não tem, quer manifestar alguma coisa em relação a... Chegou a conversar com alguém, formalmente, sobre a flexibilização? Formalmente não. Sim, é que nós já todo mundo já deu opinião, pode dar tudo, né? Não é bem uma deliberação, porque não é obrigado a deliberar mais. Não, tranquilo, tá. Mas e qual é a... Não, vai, ainda estou chegando. Só falta dizer que vai usar máscara se está sem usar máscara. Não pode flexibilizar. Ah, já, entendi. Eu ia assim, não, dá-me aqui, não está... Eu ia assim, a gente tem uma normativa, que tem um prazo, e a gente vê também que praticamente está sendo descumprida. Ninguém usa. Eu uso, viu? Não, em geral. Mas, assim, a gente deveria ter algum... Se a gente flexibiliza, o que está acontecendo? Que estamos em contra de uma situação que a gente deveria... Se a gente vai pelo que a gente precisaria mesmo, a gente deveria manter. Mas também está por outro lado que ninguém está cumprindo. Então, é uma dicotomia aí que a gente tem que... Isso que está acontecendo. Eu acho que se a gente mantém... Desculpa, não deu para entender bem. Tá, mas perdão. Posso traduzir o português do Romulo? O que ele quer dizer é o seguinte... É legalizar o que já acontece. É que se nós temos que usar a máscara, então nós deveríamos tomar uma ação contra os que não usam máscara. Exatamente. Porque a gente diz que todos têm que usar, mas os alunos continuam não usando. Então o que a gente faz com os que não usam? Não, eu acho que é mais no sentido assim, né? Se a regra for essa, que se faça cumprir a regra. No caso, para todos, acho que é nesse sentido. Sim. Traduzimos bem, Romulo? Sim, é por aí, mas veja bem, eu sou docente. Chego na minha sala, eu tenho minha máscara. Se eu vejo um aluno sem máscara, o que eu devo fazer? Então a gente vai decidir, se a gente decide para usar, então tem que usar, tem que sair fora. Se não, a gente pode ser um pouco meio... Na verdade aqui a gente não decide nada, a gente decide o que o centro vai levar amanhã, vai votar amanhã na reunião do CUM. É isso aí. A posição do conselho. A posição do conselho. Senão vai dizer que não vai dar certo. Então deve manter, para mim deve manter. Então não é tu vai manter, tu representa um curso. Você está sem máscara? Beleza. E por que tu está sem máscara? Mas como sou representante do meu voto está valendo se não consultei ou não. Se tu diz que tem que manter... Romulo, tu disse que tem que manter porque tu está sem? Porque... Só para entender? Eu acho estranho isso. Faz muito sentido, né? Em todos os lugares da cidade a gente não precisa usar, no restaurante, na exceção de um meio hospital. E aí por que entrou aqui tem que usar? Não faz muito sentido isso, né? Ser obrigado. É porque a gente é um modelo. A gente é um modelo da sociedade.
mas se o a gente Estado tem um modelo, já a está gente tem que liberado. tudo bem, não estou usando O Estado agora, já está não. liberado. Mas a gente tem um modelo e a gente tem que manter. Mas Não, aí mas aí é que tá, amanhã vai se votar se continua o tem. modelo ou não. Daí nós Mas vamos aí numa que não faz formatura. Nós vamos na formatura todo mundo. Nós É, vamos não numa faz formatura sentido, cara. e eu Na não vi formatura. uma criatura da UFSC, de professor docente ou coisa assim. Eu vi Tá, um. Flor, ele Não, dá pra deu- usar. Ô, reitor, Tem não certo consegui, tempo. eu consegui. Mas Mas esse tinha tem que alguém falar, de ele tem que máscara tirar. na formatura? Não, eu compreendi. O que acontece é que a pouco veio a varíola do macaco. E a gente não usou. Então a gente está pecando. Ela não vem, ela já está. Ela já existe, assim como o sarampo, assim como Não, mas tá anotado. Aqui dentro Bota tem o que usar ele lá professor, fora. a manifestação do professor está gravada aí do professor. Sim, mas é que ele está falando da manifestação dele. A gente tem que trazer do colegiado. Isso. Quem vai ser representante? Conselho. Tudo bem, mas eu sou o representante do colegiado e eu Tá bom. assumo que me votam. Então, mas eu sou representante, eu sou Então, docente do teu colegiado Sim. e eu sou contra. Coloque Tá sua bom, máscara. então vai aí, coloque aí professora de referendo. Coloque sua máscara, então. Foi a recomendação Eu não- da maioria. Eu assumo a minha responsabilidade, Tem que pelo ser curso todo. unanimidade ou é a maioria? Não consultei, tudo bem, eu Ah, assumo a aí, ó. responsabilidade. Me vota, eu voto que tem que ser assim. Deixa eu até Tem fazer que manter a máscara, uma a- colocação aqui, ó. No seguinte sentido, talvez amanhã na reunião do CUM realmente seja flexibilizado, que eu acho que é uma tendência, eu acho que, como ela falou, fora daqui já está bem flexibilizado, não faz o menor Outras sentido instituições a de gente ensino atravessa a estão rua lá. para almoçar e daí tá sem máscara, volta aqui, bota máscara, então o vírus está aqui, não está lá, não faz o menor sentido. Mas assim, caso não seja flexibilizado amanhã, né, isso vai para o CUM, e não sendo flexibilizado, aí eu acho que a fala do Romulo está Aí, plenamente perfeita. correta, porque realmente, se existe a regra e a regra é usar, aí vai ter que ser cumprida. Né? Eu acho que é nesse sentido que, se é para flexibilizar, exatamente. Ou é 0 ou 1, ou usa ou não usa. Agora, essa coisa que tá de mais ou menos usa, em um momento tá, não tá, e aí a gente entra na sala, ninguém tá e ninguém cobra. Então, assim, se a E regra ainda existe, digo mais, né? Todos os lugares que é obrigado, por exemplo, tu não entra na Unimed se tu não tiver Exato. de máscara. Tu Exatamente. não entra, mas eles têm uma taxa de máscara É, lá pra inclusive, tirar. acabei esquecendo Porque aí não hoje, vai, mas não vai fazer o menor sentido. O Conselho Universitário não aprovou. E aí nós vamos continuar não cobrando, aí não faz sentido. É como, né, o exemplo do hospital. Mas isso Entrou no não hospital, a faz sentido regra é. desde abril. Sim, E eu até concordo. agora ninguém corrigiu essa situação. Exatamente, Em é vez de nesse corrigir essa situação, é a falha ideológica. Era obrigatório máscara, desde abril ninguém usa máscara. Então o que a gente vai fazer? Vamos reforçar a regra de obrigar a máscara? Não, o que a gente vai fazer é legalizar aquilo que não era permitido, que foi essa expressão que usaram, que era o não usar de máscara. não sendo Ou obrigado. algum tipo de flexibilização. E a flexibilização. Por exemplo, Mas pode o que- ser que em sala de aula tem que usar, e no corredor pode ser que não, por exemplo. Uma instalação Ou seja, mais aberta não usar. Mas O dentro que da eu sala acho usar, que por não, exemplo. não faz o menor sentido amanhã no CUM eventualmente não passar, não vai ser flexibilizado e aí aqui está se flexibilizando. Se continua do jeito que está. Exatamente. Continua ou não continua. Mas Só vai não continuar, Mas- porque mesmo que continue obrigatório o uso de máscaras pelo CUM, aqui no CTJ ninguém vai obrigar ninguém a usar máscara em lugar nenhum. Mas se a regra é usar, é faz nesse sentido. sentido E que eu quem digo é que faz sentido. responsável Quem por é que reforçar vai- a Isso regra? o mecanismo é esse. Pergunta Vai ter que expulsar o aluno da sala? Não entra? Vai ter que ter máscara aqui para fornecer para quem não quer máscara? Problema de cada vez. Vamos ver o que vai rolar. Eu também acho. Eu acho que Então, tem manifestações contra, a favor do relato, aquela história Porque eu toda. duvido que Uma hora de funciona, que discussão e depois uma votação. Vai ser mais ou menos. Mas eu acho que a Olha, fala são é resistentes, se a regra é essa. Então, assim, o Conselho definiu por ampla maioria ser favorável ao relato do professor Fabrício. Para encerrar, antes de encerrar os informes, tá? Então, só para deixar claro para o Conselho, depois numa reunião geral eu mostro isso daí, pelo menos no encerramento do ano, vocês viram que tivemos a colação de grau na IELO durante o fim de semana. Tá? Então foi diferente que a gente tinha nas colações de grau até abril, né? Ou seja, a gente fez numa instituição. O porquê? Eu tenho aqui os valores, eu pedi para confirmar os valores ali com o pessoal da contabilidade e contratos, né? Que é a Laís, o Michael também conferiu, a gente só... E a Lu já tinha confirmado isso, a Luciana ela é a fiscal do contrato de formaturas. Caso vocês não saibam, assim, a UFSC paga a colação de grau.
sempre paga a colação de grau, tá? Não paga o baile, isso aí é para os formandos, mas a colação nós pagamos. O estudante não paga. O estudante não paga, o UFSC paga a colação que é um evento da universidade. Lá em Floripa eles não têm essa questão, né? Então, a de abril custou no total R$ 12.131,21 e a do último sábado custou R$ 10.042,65. Ela foi mais barata. Motivações. Por que ela foi mais barata? Primeiro, não teve locação de espaço. A gente não pagou por aquele ambiente, né? Não teve também a questão de estrutura de som específico, digamos. Antes tinha o baile e também tinha aqui o nosso salão, né? Então eu tinha que preparar uma estrutura toda para passar um dia, além do envolvimento dos servidores, de mestre de cerimônia, ou seja, 2 turnos de trabalho. Lá aconteceu tudo em meio período, né? Meio período de trabalho. Mesma coisa de locação de iluminação e tudo mais, tá? Então isso acabou barateando por causa do prestador de serviço. Além do mais, normalmente teria um reajuste dos valores, né, Maicon, que falou? Que também foi abatido um pouco em relação aos R$ 12.000 lá de abril, né? Então, reajuste assim, se mantivesse aquele cenário, estaria pouco mais de R$ 12.000 se fizesse aqui novamente, tá? Então teve uma redução interessante. E com isso também conseguiu reduzir o engajamento dos colegas, tá? Né? Servidores, ter que passar o dia inteiro também dando suporte à colação de grau, tá? Então, só para deixar claro para o conselho, em outro momento a gente mostra os valores. Se quiser, a gente manda o e-mail que está com esses registros para o conselho, né, Maicon? Quantos alunos são? 42, acho que é. 42 total. 42 É porque muitos já tinham colado Ao longo do semestre. gabinete. E tiveram mais formandos. R$250 por aluno. Então, teve toda essa questão de redução de tempo de coordenação de evento, de mestre cerimônias, no caso a pessoa fica apresentando lá, né? A questão de uma melhoria ali de acessibilidade, a gente se espera, sabe que deu um probleminha na questão de quantidade de locais de estacionamento, né? Mas no fim deu para acomodar todo mundo. Tá? Certo? E é isso, obrigado pela presença. Posso dar um informe? Claro, perdão. Desculpa, perguntei. já estou levantando. Não, mas é um informe sobre a nota da CAPES, a avaliação quadrenal do pós-ECM. É bem rápido. A gente recebeu agora, recentemente, ela estava proibida a divulgação, mas agora já está liberada, porque tem um processo lá no Ministério Público, mas agora já está liberada. A nota, até o momento, foi mantida como nota 3, mas aqui eu quero deixar 2 esclarecimentos. Assim. Bom, são alguns quesitos que são avaliados, não vou entrar em todos os detalhes. Então, são alguns quesitos, alguns subquesitos, alguns subquesitos. Então, dos 14 subquesitos totais avaliados, em apenas 3 nós ficamos com nota 3, em 5 nós ficamos com nota 4, e nos outros todos, que eu acho que são 5, 6, 7 ou 8, nós ficamos com nota 5. Infelizmente, em apenas 3 ficamos com nota 3, e a nota total do programa ficou com nota 3. Bom, esse é o primeiro comentário. Segundo comentário, nesses 3 quesitos que a gente ficou com nota 3, um deles a gente ficou com uma nota 0,68 e a nota de corte para 4 é 0,71. Isso significa uma publicação de um aluno. Uma publicação em congresso de um aluno formado. Naquele quesito. No segundo quesito, era egressos de sucesso, e a gente indicou 2, não nos foi permitido indicar 6, programas com 15 anos ou mais eram permitidos indicar 6, então a gente vai questionar o critério, porque tem um viés de baixa para a gente. Só foi reconhecido 1, se tivesse reconhecido 2 também seria nota 4 nesse quesito. E o terceiro quesito era a qualidade dos projetos de pesquisa e captação de recursos, que me impressionou bastante. A gente ficou com uma nota, tinha uns critérios, tinha subcritérios nesse, a gente ficou com nota 0,73 e a nota de corte para a nota 4 é 0,74. Gente. Então, esses 3 subquesitos que fizeram com que o nosso programa ficasse com a nota 3. Eu já preparei, eu já conversei com algumas pessoas, já conversei com o pró-reitor, já conversei com alguns avaliadores, e informalmente, né? E já preparei já preparei um pedido de Eu não sei, né, dizer se isso vai ser considerado ou não, né?
embora tenha argumentos, assim, a gente vai entrar com pedido de reconsideração e está agora na PROPG lá para avaliar e eles vão fazer uma carta, inclusive, de apoio. Mas é só isso. Foi bateu na trave, ainda não acabou, mas bateu numa trave, sim, que ficou assim, bastante desconfortável. Eu informo isso porque a gente passou aqui, aprovou o APCN de doutorado e o APCN agora ele está na PROPG, está com os avaliadores, está com os consultores externos, que fazem uma consulta para, enfim, para dar um parecer, para a gente ter que corrigir eventualmente alguma coisa, para daí submeter a CAPES. Se o programa não tiver nota 3, a gente não pode submeter o APCN de doutorado, só pode submeter subindo a nota 4. O cronograma ele esticou um pouco, não era aquele que eu apresentei aqui, ele foi para começo de janeiro, se eu não me engano, mas depende do programa subir para a nota 4. Se não subir, a gente não pode submeter o APCN, ele vai ficar guardado até aguardar a próxima avaliação, que vai ser início de 2025, para uma eventual subida de nota, para daí permitir submeter o APCN do Numa situação dessa tem que pedir uma E qual a reconsideração revisão? mesmo, porque Qual é a muito... expectativa que está falando dessa revisão? O prazo? É, O prazo para rever é da submeter... nota 3. O prazo para... Tu vai entrar com eu vou entrar com... recurso, Agora né? o prazo tem que entrar até agora 2 de outubro, então mais uns 30 dias, 40 dias, é rápido a reconsideração. Isso sem contar, né, que quem participou ali das avaliações aqui, esses quesitos eles mudaram, né, a ficha de avaliação mudou de 2017 para 2021. E isso é que foi o motivo da interpelação do Ministério Público. Que deu toda aquela polêmica. O Greg participou. E aí o Ministério Público, enfim, você falou, não pode mudar, e fizeram uma espécie de TAC, assim. E então a tendência é para a próxima avaliação 2025 os quesitos se manterem estáveis, ou seja, vão ser avaliados os mesmos quesitos. Porque os quesitos que a gente foi avaliar em 2017 mudaram ou existem novos quesitos. Então, boa parte do tempo o programa roda muito meio que sem saber qual Então é isso, informe geral, assim, a situação geral é essa, então guardar mais um pouquinho. Tá bom, obrigado pela informação, boa sorte lá. Obrigado, encerrada a reunião. Obrigado, pessoal.